Olha aí, pessoal, o governo Lula conseguiu. O pobre não compra mais coisas de fora, blusinhas, eletrônicos e coisas do tipo via marketplaces. Sabe aquela história toda de taxar as comprinhas? Deu muito certo para o varejista, o grande varejista brasileiro, os donos de grandes redes aí que fizeram lobby, pressão por esse tipo de imposto aqui, deu muito certo para o governo também que quer ferrar com a vida do mais pobre. Agora, para quem se divertia gastando uma merrequinha ali, uma mixaria, comprando facilmente por um celular uma roupa, uma blusa, uma calça, uma bugiganga eletrônica lá da China ou de qualquer outro lugar que chegava na porta da casa dele sem problema nenhum. Para esse tipo de consumidor, realmente a coisa ficou bastante ruim, porque olha só, os números mostram que em 2024 as compras internacionais recuaram e recuaram 11% na comparação com 2023. Caiu bastante, sem sombra de dúvidas, mas o governo se deu bem nessa história, porque mesmo com a queda dessas compras, o governo arrecadou muito mais, roubou mais dinheiro então de quem compra essas mercadorias. A arrecadação subiu 40%, né? Bateu o recorde, aliás. Pensa num governo bom para bater recorde de arrecadação, esse governo Lula. É impressionante, não passa um mês, uma semana, um dia em que a gente não fale de um novo recorde de arrecadação. É impressionante esse negócio aqui, né? Então, em números brutos, eu não sei se a consideração aqui é em reais, a queda que eles consideraram é em reais, ou então em compras, quantidade de compras, mas aqui foram 187 milhões de mercadorias compradas do exterior em 2024 via esses marketplaces aí, contra 209, quase 210 milhões de compras no ano anterior. É isso aí, meu amigo. O pessoal está parando de comprar porque o preço se torna proibitivo. É a imposição de uma tarifa para proteger o grande lojista brasileiro, né? Ao invés do consumidor brasileiro comprar o que é melhor para ele, o que cabe mais no bolso dele, não, ele é obrigado a comprar caro aqui dentro do Brasil. Porque se ele comprava via marketplace da China, de Taiwan, sei lá de onde, é porque é mais barato, é mais interessante, é mais vantajoso para ele. Do contrário, compraria aqui no Brasil mesmo. É claro, né? Esses dados aqui foram apresentados pela Receita Federal hoje, dia 29 de janeiro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e de fato tem aqui os dados, né? Falando do programa Remessa Conforme e tudo mais. Só que na prática o governo arrecadou 2,8 bilhões de reais ainda com esse novo imposto, né, com a imposição dessas novas alíquotas, aí um crescimento absurdo de 40,7% em relação aos menos de 2 bilhões de reais do ano anterior. E aí é aquele ponto que eu sempre falo também. É impressionante o quanto o governo Lula rouba a população, tira impostos da população de uma forma predatória e continua tendo resultado deficitário na questão fiscal, na questão orçamentária. É impressionante, é um grau de incompetência poucas vezes visto na história da humanidade, de fato, né? Então, a Receita Federal fala aqui que o aumento da arrecadação é algo a ser comemorado aqui pelo governo, pelo Congresso Nacional, todo mundo que votou trabalhou bastante nesse sentido. Tem que ser comemorado também pela Magazine Luiza, pelas Casas Bahia, pela quem mais lá, a Havan, essas empresas aí que se deram bem bastante nessa história, as lojas de roupa, né, e tudo mais, porque realmente a situação fica bastante complicada, né. O valor das importações parece aqui que aumentou consideravelmente, o número de compras que não. Aí talvez seja porque o pessoal está dando prioridade para comprar o que já seria taxado de qualquer forma. O que não seria taxado não está sendo comprado, obviamente, porque ficou o preço proibitivo agora, né? Outro detalhe, naturalmente, né, é que os itens cotados em dólar vão ficar mais caros em reais. E como o dólar está disparando, aí está subindo de uma forma absurda nos últimos tempos, mas caiu, tá aí em 5,80, sei lá quanto que tá agora, né? Pois é, né? O pessoal tá quietinho ali em Brasília, o Lula tá quietinho, o Haddad, aí os preços se estabilizam mesmo. Deixa esse pessoal começar a ter as ideias mirabolantes deles, os pacotes de cortes de gastos que na verdade pioram a situação fiscal, para você ver aonde que o dólar vai parar, né? Mas com o aumento constante do dólar, de forma ininterrupta praticamente, de março até agora,
né? Podemos colocar de março até o final de dezembro, tudo ficou mais caro também para se importar, acaba que o preço fica proibitivo, as pessoas deixam de comprar e aí acontece isso aqui. Com mais impostos, com dólar mais elevado, o pobre não consegue mais fazer comprinhas online. Essa é a grande realidade, né? Só para essas comprinhas abaixo de 50 dólares foram arrecadados 670 milhões de reais, meu amigo. Olha o tanto aqui, isso aqui é pobre que paga isso aqui majoritariamente, né? Pessoas com baixo poder aquisitivo, mas que têm acesso, ou tinham pelo menos, a coisas exportadas, né? Importadas, no caso aqui, coisas feitas no exterior por um preço muito acessível. Esse negócio de comprar itens vindos de fora pertencia só ao rico antigamente, antes da internet, antes do advento dos marketplaces. Era uma coisa muito mais elitizada. Agora não, é algo muito mais fácil, muito mais acessível, ou era pelo menos, porque agora que o pobre deixou 670 milhões de reais nas mãos do governo, querendo comprar blusinha, querendo comprar fonezinho de ouvido, né? É mais ou menos o que a Receita Federal tinha projetado de ganho com essa história aí, que eram 700 milhões de reais, né? Enfim, também houve aqui um aumento, né, para os outros itens que já eram pesadamente tributados, acima de 50 dólares, né? Então tudo aumentou a arrecadação, sem sombra de dúvidas, nessa história aqui, né? Mas o principal item, né, aquele mais sensível, é o das compras abaixo de 50 dólares. Isso vai piorar ainda, tá? Isso aqui vai ficar ainda pior, porque além do imposto, que é os impostos federais, né? Ó, a moto aqui tá buzinando com força. O pessoal pede os lanches e não vai buscar, né? Aí a gente tem que ficar aguentando isso aqui. Mas além disso aí, né? Nós temos também a previsão de aumento do ICMS, que é o imposto estadual, né? Então, tem aqui o seguinte. Atualmente, né, o brasileiro já paga 44,5% em compras internacionais de até 50 dólares. Análise feita pelo pessoal da Shein. Abril vai ter o aumento disso aqui, né? A partir de abril vai aumentar uma nova alíquota de ICMS. Então, os estados vão aumentar isso, né? Atualmente está em 17%. Isso vai aumentar em 20%. Então, o total que é pago pelo consumidor brasileiro vai chegar a 50% do valor total. É impressionante isso aqui, né? Aliás, se essa análise for referente ao valor final pago pelo brasileiro, na verdade são 100%. Mas isso é debate para outro tema, mas é uma coisa sempre importante da gente considerar. De qualquer forma, isso torna proibitivo para o consumidor brasileiro de baixa renda adquirir esses itens. E aqui a gente vai ler, é claro, né, a choradeira das empresas aqui, dos varejistas brasileiros, né, falando que a carga tributária aqui no Brasil é muito maior, chega a 90%, né? Então, esse pessoal aqui tem que pedir para reduzir essa carga tributária. Não é para piorar a carga tributária lá de fora, né? Pô, o governo está me roubando. Eu tenho que querer que o governo me roube menos, não é que ele roube mais o meu concorrente. Isso não faz sentido algum e mostra o quanto que os varejistas aqui, esses grandes varejistas, não estão nem aí para o consumidor. Por isso que estavam levando ferro para caramba na comparação com os marketplaces, né? É óbvio, eles estão preocupados com o deles, né? Porque tá pior a situação hoje para o comprador brasileiro. É simples assim, o consumidor estava adotando, conforme eu falei, o melhor cenário que ele dispunha antes, fazendo a escolha mais vantajosa para ele, coisa que ele não faz agora, não consegue fazer como antes, e tem que ser empurrado para os varejistas nacionais que não praticam um preço competitivo, não tem a variedade que dá para se encontrar no marketplace aí, e o consumidor brasileiro é obrigado a pagar caro por um item que não é exatamente o que ele quer, para favorecer a indústria brasileira, favorecer o comércio brasileiro. E quem que favorece o consumidor brasileiro? Ninguém tá aí para ele. Essa é a grande verdade. Já estava ruim, vai piorar ainda, e você pode ter certeza que a tendência é que isso aqui fique ainda mais, tem uma queda ainda maior em 2025, porque, para falar a verdade, as pessoas vão se cansar dessa história de ficar pagando muito imposto nas compras, uma burocratização exagerada de algo que era para ser relativamente simples, e vão desistir desse negócio de ficar comprando itens de outros países e tudo mais. Vão abandonar essa prática, infelizmente. Não porque ela não era vantajosa, não era interessante. Claro que era.
é porque o governo está ferrando com essas pessoas. Está aí mais algo para o povo brasileiro aprender, inclusive o jovem que gosta, que ama votar no PT e votar no Lula. É isso aqui que o governo faz com o pobre brasileiro. Me diz, isso aqui vai impactar mais em quem? No rico ou no pobre? O rico pega o jatinho dele e vai lá para Paris comprar. Não precisa ficar encomendando o negócio na Shein, na Shopee, não. Isso é o pobre que faz. E é o pobre que se ferrou nessa história aqui. Para quê? Para beneficiar Magazine Luiza, para beneficiar Casas Bahia, lojas Renner, coisas do tipo aí. Ou seja, beneficiar o ricaço, o mega empresário brasileiro. É impressionante como as pessoas ainda têm dificuldade para perceber o óbvio, né? Que o governo Lula não tá nem aí para o pobre, ele quer só ajudar os seus amigos. Mas esse tipo de coisa aqui, embora seja muito ruim para o mais pobre, sem sombra de dúvidas, ajuda pelo menos as pessoas a perceberem essa realidade, a se tocarem desse fato, né? Então eu vou deixar recomendado aqui para você um outro vídeo falando sobre arrecadação, que bateu o recorde no ano passado para variar, para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.